Quando parecia que a reconstrução da ponte de Bonfim Paulista ia sair da promessa, a licitação para contratar a empresa que fará o serviço travou. É que uma das participantes da concorrência contestou o resultado e aí entrou com recurso. A erosão aumenta cada dia que passa. Dá medo só de olhar. Já faz mais de um ano que a ponte de Bonfim Paulista cedeu após uma chuva forte e está interditada na Avenida Ubirajara de Souza Roxo. Quem trabalha nos condomínios vizinhos e passa todos os dias pelo local porque não tem outro caminho, corre o risco de sofrer um acidente. Perigoso, mas dos dois lados é difícil. Aqui é um buraco, ali não tem acostamento, é carro passando, não respeita o pare. E a gente não pode parar, tem que continuar. Lá já é complicado e aqui tá pior, mas aqui é pior ainda, né? A gente que tá abusando da sorte. Acaba arriscando. Também. A gente nem tem mais previsão de se vai melhorar ou não, porque você não vê nunca ninguém aqui, nunca se vê ninguém aqui olhando, tentando amenizar a situação, nunca. Quando parecia que a obra ia ter data para começar, a licitação para contratar a empresa que fará o serviço parou. É que uma das participantes contestou o resultado e entrou com recurso. E agora a prefeitura precisa retomar o julgamento. Isso vai virar uma novela, igual já está se arrastando aí para praticamente 2 anos que ela foi interditada, né? A gente não tem uma esperança que isso comece esse ano, em virtude dos prazos licitatórios, dos valores que foram orçados na licitação. A licitação ela tem o ritmo próprio dela, o licitante que se sente injustiçado, ele pode entrar com recurso, esse recurso vai ser jogado, né? E aí, se ele ainda se sentir desagradado pela situação, ele ainda pode recorrer à justiça. Então, assim, isso ainda pode durar pelo menos 3 anos, não estou falando que vai durar 3 anos, caso administrativamente o recurso seja julgado e dê andamento, mas ela pode levar mais 3 anos para acontecer. É tanta demora para resolver um problema considerado emergencial que a ponte ganhou uma placa. Que vergonha, Ribeirão. Se nada for feito logo, a conta pode ficar mais cara que o valor apresentado pela empresa vencedora da licitação. R$1.239.000. Do jeito que está, vai haver um desbarrancamento maior das alas da ponte, vai tornar a recuperação mais difícil, consequentemente mais onerosa. Então, quanto tempo mais leva para se reparar esse problema, mais onerosa vai ficar o custo. E o pior é durante o horário noturno, que falta sinalização e para algum motorista que venha para o local e não conhece esse problema, pode se envolver em algum acidente. A sinalização aqui está precária. E tem mais. No local passam milhares de veículos diariamente. Eles acabam sobrecarregando a outra ponte do acesso liberado para ida e volta. O engenheiro civil destaca a importância das manutenções periódicas para evitar situações como essa. Esse é um grande problema, Gislaine, que não é exclusivo de Ribeirão Preto. Acho que é um problema Brasil e talvez até mundial. A gente faz as pontes, mas esquece de fazer a manutenção, as vistorias permanentes. E isso tudo acaba ocasionando acidentes. E quando acontece isso, prejudicado sempre a população, né? E o pior é que quanto mais tempo leva, mais terra vai ser levada das bordas e vai acabar sofrendo um assoreamento no trecho do rio. Isso acaba levando também a um problema ambiental. Sinceramente, a gente que mora aqui, a gente está bem desacreditado, bem insatisfeito com a prefeitura. A região de Bonfim Paulista tem várias avenidas inacabadas, vias que são mão dupla, depois se tornam mão única, falta de saneamento nessas avenidas, tá? Então, assim, os moradores de Bonfim têm se sentido bem abandonados pela prefeitura, né, e pelo prefeito que está no seu último mandato. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A prefeitura informou que o prazo de finalização do julgamento é na próxima semana, sendo que as obras serão retomadas tão logo a licitação seja homologada e o contrato devidamente assinado. Para falar mais sobre esse assunto, no nosso núcleo de jornalismo está Dr. Gustavo Bugalho, ele que é advogado, já agradecendo muito a presença do senhor aqui, doutor. O que se espera da prefeitura com essa licitação que não foi finalizada, porque essa empresa então entrou contestando o resultado? O que a gente pode esperar de toda essa novela, doutor? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube.
o que se pode esperar da prefeitura é, no mínimo, a agilidade. Tudo bem que existe um prazo máximo para que o município julgue o recurso e as contrarrazões, mas ele não precisa ocupar todo esse prazo. E a grande preocupação é, ainda que se mantenha a decisão da licitação, pode haver uma ação judicial e arrastar esse problema aí, a suspensão por anos ou meses também da contratação. Doutor, para a gente entender, a contratação da empresa para reconstruir essa ponte lá em Bonfim Paulista poderia ter sido feito por via emergencial ou não? A lei de licitações entende, preconiza que a contratação emergencial tem alguns requisitos, ou seja, uma situação imprevista e emergencial, de calamidade ou de emergência, e que possa trazer prejuízo ou risco a pessoas, bens e serviços. Portanto, diante da situação, diante do risco, naquele momento havia sim a possibilidade de contratação emergencial, é aceito, é visto pelo Tribunal de Contas de maneira correta. E, além do mais, a nova lei de licitações permite que seja contratado de maneira integrada o projeto e a obra. Conseguiria ganhar bastante tempo na resolução desse problema. Doutor, quais responsabilidades recaem sobre o gestor público com toda essa situação que nós estamos observando? Olha, certamente deve haver aí uma análise ou uma investigação do Ministério Público se houve alguma desídia, alguma demora ou omissão da administração pública. E se houver um acidente mais grave, com certeza a administração pública deve ser acionada e, consequentemente, vir aí futuramente a ter inquérito sobre o gestor responsável. Faz mais de um ano aí que a ponte cedeu depois de uma forte chuva. Quanto mais tempo demora, obviamente, mais caro esse contrato vai ficar, porque essa ponte vai se deteriorando cada vez mais, ou o que sobrou dela, na verdade, né? É evidente, quanto mais demora, mais há o risco dessa ponte se deteriorar ainda mais e, inclusive, o projeto inicial já não servir para mais nada. Numa contratação já feita, há o risco também de se precisar de reequilíbrio econômico-financeiro e essa conta aí praticamente dobrar com o passar do tempo. Ali nesse local passam milhares de veículos todos os dias, é uma via essencial para moradores ali desse entorno e a gente está falando sempre de manutenção adequada desses locais, né, doutor? Precisa ter. Com certeza, não é só em ano eleitoral que o município deve receber obras de manutenção das suas vias públicas, dos seus logradouros. A administração pública tem um serviço que deve ser contínuo. O planejamento, a situação de manutenção deve ser contínua. E a gente, claro, vai seguir acompanhando os desdobramentos desta história. Agradeço muito aqui, doutor Gustavo Bugalho, advogado, pela gentileza mais uma vez. Ótimo fim de semana, doutor. Eu que agradeço. Um excelente final de semana a todos. Até mais.